Atos dos Apóstolos, capítulo 27. Estarei lendo a partir do versículo 20. Atos 27, 20 diz assim: E não aparecendo havia já alguns dias, nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta, para evitar esse dano e perda. Versículo 22. Mas já agora vos aconselho o bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César. E eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, porque eu confio em Deus que sucederá do modo por que me foi dito. A impossibilidade aparente muitas vezes surge à nossa frente. Muitas vezes se torna uma realidade indesejada, porém acontece. Nós nem sempre conseguimos vivenciar o melhor que Deus tem para nós, nem sempre. E surgem problemas aparentemente intransponíveis, e surgem lutas. Quando olhamos para as mesmas, imaginamos a nossa derrota, o nosso fracasso. Há momentos difíceis. Nesse tempo de pandemia, muita gente tem olhado para frente e tem pensado: o que vai ser de mim, o que vai ser da minha família, o que vai ser da igreja. Mas nós podemos ter esperança, nós podemos olhar para cima, nós podemos olhar para os céus e nós podemos aguardar coisas lindas e maravilhosas que vêm do Senhor nosso Deus. O nosso Deus jamais nos deixa, o nosso Deus jamais nos desampara. Ele é o Deus de verdade, Ele é o Deus único, Ele é o Deus criador dos céus e da terra. Ele é o Deus que governa, Ele tem todo o controle de tudo, em todo o tempo, em suas mãos. Então a impossibilidade aparente não significa fracasso. Para quem conhece, para quem serve a Deus, não há fracasso iminente. Assim, a possibilidade de vitória, a despeito da grande dificuldade na qual a pessoa que serve a Deus está envolvida. Veja bem esse texto, irmãos. Nós vemos aqui que Paulo era ungido de Deus, isso é inquestionável. Paulo foi o grande instrumento de Deus para doutrinar a igreja do Senhor, para ensinar a igreja do Senhor, para trazer a verdade dos céus ao coração dos filhos e filhas de Deus. Deus tinha um propósito de salvar a Europa, mais precisamente chegar na Itália. O Evangelho tinha chegado à Itália, mas estava longe de atingir os objetivos que Deus propusera em realizar. Deus queria que o Evangelho avançasse de uma maneira poderosa. Paulo também tinha isso no seu coração, inspirado pelo Espírito Santo. Ele desejava realizar a obra maravilhosa do Senhor. Ele acabou preso em Jerusalém.
E quando estava preso, ele apelou para ser julgado por César, porque ele queria, na verdade, ir para Roma. Ele queria ir para a capital do império. Ele entendia que naquela cidade ele poderia ser usado pelo Senhor e realizar uma obra maravilhosa. Obra essa que atingiria o mundo de então. E agora ele estava no navio indo para Roma, viajando para Roma. De repente, ele sentiu na alma que a viagem ia ser perigosa. Ele aconselha ali o comandante do navio para que ficasse na ilha de Creta, porque havia um mau tempo à frente. Ele diz, olha, é prudente que fiquemos aqui, mas nem o responsável pelos presos, nem o comandante do navio, ninguém deu atenção a Paulo. E de repente, quando estavam navegando, a situação ficou terrível, incontrolável, e parecia que eles iriam morrer mesmo naquela viagem. Tudo parecia difícil. A Bíblia fala que, açoitados severamente pela tormenta, acabaram jogando fora do navio coisas, inclusive alimentos, destroços, tudo que estava no navio. E chegou no momento, que foi o versículo 20 que eu li há pouco, que não aparecia sol, não aparecia estrelas já há alguns dias, e a tempestade era muito forte. E a esperança de se chegar em vida à terra era insignificante, e para muitos do navio não havia esperança. E Paulo vai ter aqui uma experiência com Deus, e Deus vai enviar um anjo que vai falar com Paulo, e vai trazer uma direção segura para aquele navio em meio à tormenta, em meio à impossibilidade humana. E Deus vai usar Paulo com poder aqui nessa palavra que li. E o Senhor, a partir daquele momento, muda a direção daquele navio. E tudo se torna possível. Então, com base no texto, eu quero meditar com vocês. Diga assim, rompendo em fé. É a sexta ministração com esse tema dentro da campanha Rompendo em Fé, que eu ministro, né? Rompendo em Fé. Tivemos pastor José Otávio, pastor Adilson abençoando também nesta campanha. Queridos, muitas vezes parece que não dá para romper, com exceção de nós fizermos isso em fé, com muita fé. Paulo agora, ele estava desafiado a romper o mar em fé, romper a violência das ondas, romper a tempestade que não parava. Eles queriam chegar em terra para a salvação de todos, mas eles tinham que romper ali. E era algo muito difícil, aparentemente intransponível por quem estava no navio. Mas nós sabemos que quando Deus chega, Ele muda a história de quem o busca. Vamos ver o que Paulo vai trazer para quem estava no navio. Rompendo em fé. Diga assim na tua casa, com autoridade. Olha o versículo 21. Havendo todos estado muito tempo sem comer. Quando a situação aperta, nem fome a pessoa sente. Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse, senhores, na verdade era preciso terem-me atendido e não partir de Creta para evitar esse dano e perda. Olha aqui o servo de Deus, irmãos. O servo de Deus muitas vezes tem que usar a autoridade que Deus lhe concede. E Paulo vai usar essa autoridade agora. É preciso usar a autoridade. Paulo tinha sido usado por Deus para que eles não fizessem aquele trajeto
aquela possibilidade grande de tempestade. Mas eles insistiram. Muitas vezes as pessoas desse mundo não dão ouvidos aos ungidos de Deus. Não dão importância nem mesmo à pregação da palavra. Não ficam atentos àquilo que Deus quer falar e transmitir. Aqui, as pessoas daquele navio não deram nenhuma importância ao que Paulo dizia. Seguiram viagem, e a viagem vai ficar ali numa situação terrível. O centurião Júlio, que tinha até alguma consideração para com Paulo, também não deu importância para o que Paulo estava dizendo. E Paulo se levanta aqui com muita ousadia. É preciso ter ousadia. Nesse tempo atual de crise, nós precisamos nos levantar e ter ousadia de falar a verdade. Nós precisamos aprender a transmitir aquilo que Deus quer que façamos. Paulo vai se levantar aqui com firmeza e vai falar o que é preciso falar. Ele vai ter coragem em transmitir uma palavra de Deus. Nós precisamos com ousadia, firmeza, coragem, com autoridade, falar para o mundo o que está acontecendo. Falar para o mundo o que está ocorrendo. Nós vivemos o pior tempo da nossa história, dessa geração de pessoas com 100 anos para baixo. Ninguém viu nada semelhante. A última grande crise mundial de enfermidade foi no início do século passado, entre ali final de 1917 até próximo de 1920, ali, aquela gripe espanhola. Agora, nós estamos vivenciando essa situação difícil, mas chegou o momento de nós nos levantarmos com autoridade e falar realmente o que a Bíblia manda que falemos. Nós precisamos ter autoridade no meio de qualquer crise. Quando agimos com autoridade, Deus é conosco, Deus nos abençoa e Deus nos usa. O Senhor tem livramento para este mundo, mas o Senhor quer que hajamos com autoridade, para que Ele possa operar, para que Ele possa agir, para que Ele possa fazer com que rompamos em fé. É preciso ter autoridade. Romper em fé. Em segundo lugar, diga aí na tua casa, com fé. O versículo 22 diz assim: mas já agora vos aconselho bom ânimo. Tem hora que ter bom ânimo é tão difícil, porque nenhuma vida se perderá de entre vós. É interessante. Havia 276 pessoas naquele navio. Paulo levanta e fala: ninguém vai se perder, nenhuma vida vai se perder, nenhuma vida, mas somente o navio. Eles colocaram o navio em perigo e agora eles tinham a responsabilidade, somente o navio, ninguém vai se perder aqui. Que lindo isso, né? É preciso muita autoridade e muita fé. Mas Paulo vai se levantar ali no meio do navio, e ele era simplesmente um prisioneiro. Era alguém que estava indo para Roma para ser julgado por César. Era o líder, ou um dos grandes líderes do cristianismo, mas naquele momento era um prisioneiro. Mas ele se levanta ali, e agora ele vai manifestar a fé quando ele diz: nenhuma vida vai se perder. Irmãos, esse versículo aqui toca o meu coração. A confiança que Paulo demonstra aqui é ímpar, é linda, é maravilhosa. Ele não fica titubeando e fala: olha aqui, ó, Deus quer nos salvar, eu penso que muitos vão conseguir, ou a maioria. Ele fala: ninguém vai se perder. Ele olha para os outros presos, ele olha para quem estava trabalhando no navio, ou quem simplesmente estava viajando. Fala: ninguém vai aqui perder a vida. Ele estava ali confiando na graça do Senhor, era graça. A esperança que ele demonstra é de um homem de fé. Somente um homem com muita fé poderia reagir diante daquela situação e diante das pessoas que ali estavam. E ele vai dizer com fé: ninguém vai se perder. No momento atual,
Tudo parece tenebroso, e está. Tudo parece intransponível, é verdade. Tudo parece perdido, nós podemos imaginar isso. Mas eu quero dizer para todos, não está nada perdido. Eu estou aqui como ungido de Deus, profetizando vitória sobre a tua vida. Eu creio que Deus vai entrar com uma grande providência. E o Senhor fará uma obra linda, poderosa, maravilhosa, extraordinária. Eu creio que Deus vai agir. Eu creio que o Senhor vai manifestar todo o seu amor e graça. Esse mundo não irá perecer como parece. Nós precisamos romper em fé agora. Nós precisamos acreditar. E não somente acreditar, nós precisamos proclamar a palavra. É tempo de nos levantar com muita coragem e proclamar a palavra. É tempo de nós demonstrarmos toda a confiança em Deus e na sua palavra. É tempo de nós afirmarmos que Deus está conosco. Deus está permitindo tudo isso para trabalhar no coração do ser humano. Deus está realizando algo nesse mundo. Mas Deus tem propósito e com fé nós podemos romper essa barreira. Essa tempestade é terrível. Essa tempestade está chacoalhando o navio. Mas nós não vamos perecer, acredita nisso? Você precisa tomar posse dessa grande bênção. Nós não vamos perecer. Nós vamos vencer a tempestade. Nós vamos vencer este mal. Tudo parece perdido, mas nem tudo está perdido. E eu vou longe, nada está perdido. O Senhor quer te abençoar, toma posse aí. Toma posse da tua bênção. Deixa Deus te envolver de uma maneira maravilhosa. E deixa a bênção do Senhor dominar o teu coração. Começa a proclamar vitória. Tem muita gente proclamando derrota. Começa a proclamar vitória. E a vitória virá sobre a tua casa, sobre os teus amigos, conhecidos. É tempo de proclamarmos vitória. Pastor, está tudo tão difícil. Por isso que eu te digo, acredita na palavra, acredita no Senhor. E navega com segurança no nome de Jesus. Rompendo em fé, diga aí, com testemunho. O versículo 23 diz assim, porque essa mesma noite um anjo de Deus, nós precisamos ter contato com anjos, irmãos. De quem eu sou? Deus. E a quem sirvo? Deus. Esteve comigo, que lindo. Ele se levanta ali, aquela chuva torrencial. Ele fala, um anjo esteve comigo. No versículo 24 ele diz, ele conta o que o anjo falou. Paulo, não temas, não tenha medo. É preciso que compareças perante César, o imperador. E eis que Deus, por sua graça, o seu favor, te deu todos quantos navegam contigo. Na verdade, ali, a vitória que Deus estava concedendo era Paulo. Os demais que estavam com Paulo vão receber a bênção também. Isso aqui é lindo. Ele fala, um anjo de Deus, o anjo vem. Nós precisamos ter contato com o anjo, irmão. Peça para o anjo estar na tua casa, peça para o anjo estar no teu carro, peça para o anjo estar no teu serviço. A gente não vê Satanás e os demônios, nós precisamos de anjo. O anjo consegue vê-los e nos ajudar. Os anjos estão aí para nos ajudar. Naquele momento terrível da vida de Paulo, os anjos aparecem. E ele aí vai testemunhar. É importante que nós testemunhemos. Você precisa contar a tua bênção. Você precisa testemunhar o que Deus está fazendo. Muitas vezes nós deixamos de contar o que Deus faz. Você precisa se levantar e testemunhar. E Paulo vai dizer, não, o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo. Esse é testemunho. E dizendo, não tenha medo, não temas, você vai comparecer perante César. E eu dei para você todas essas pessoas.
Com quem você anda? Você anda com pessoa abençoada, você é abençoado. Com quem você anda? Onde você vai? E você, as pessoas que andam com você, podem ter segurança de que Deus está contigo? Se você tiver essa segurança em teu coração, você poderá ajudar as pessoas que andam contigo. Nós precisamos oferecer às pessoas isso. Nós precisamos romper em fé a tempestade da vida e fazer isso com testemunho. Precisamos testemunhar o que Deus está fazendo e pode fazer. Isso é uma maneira de glorificar a Deus. Nós precisamos glorificar a Deus em todo o tempo, em toda situação. Nós precisamos exaltar ao Senhor, porque Ele é quem criou tudo, Ele é quem nos defende e nos abençoa. Nós precisamos reconhecer que Deus tem feito tudo por nós. Nós precisamos reconhecer as bênçãos que recebemos continuamente do Senhor. E precisamos testemunhar aquilo que Deus tem feito. Nós precisamos testemunhar cada bênção do Senhor em nossas vidas. Nós precisamos testemunhar tudo aquilo que o Senhor tem nos concedido. Você precisa testemunhar para os teus vizinhos aí, para os teus amigos, conhecidos, lá no trabalho. Você precisa dizer: olha, Deus está fazendo isso. Deus está agindo, Deus está operando. Nós precisamos aprender a testemunhar. Nós vamos romper em fé testemunhando. Paulo aqui tinha que testemunhar o que Deus estava fazendo. Era o meio de Deus usá-lo naquela situação difícil. E com isso ele podia romper em fé. E com isso ele podia vencer. Mas para tanto ele precisava ter uma confiança gloriosa no Senhor. E testemunhar, testemunho. Não tenha vergonha do Evangelho, ninguém pode se envergonhar do Evangelho. Nós precisamos testemunhar, testemunha. Conta para os outros o que Deus fez, faz e fará. Começa a contar aquilo que Deus está fazendo, vamos testemunhar. O mundo precisa do nosso testemunho. O mundo precisa ouvir alguma coisa que está acontecendo no meio da igreja. O mundo precisa disso. E nós somos os porta-vozes do Senhor, vamos testemunhar. Para encerrarmos essa mensagem rompendo em fé, você diga com convicção. O versículo 25 diz: portanto, senhores, Paulo vai terminar. Tenha de bom ânimo, tenha ânimo, pois eu confio em Deus. Diga aí na tua casa: eu confio em Deus, que sucederá do modo por que me foi dito. Ele vai terminar aqui, irmãos, essa sua palavra, dizendo assim: olha, eu confio em Deus. Pode sentir ânimo no coração, ter ânimo. Eu confio. Vai acontecer como Deus me falou. Não vai ser nada diferente, vai acontecer. Paulo demonstra aqui, quando eu estava meditando, eu pensei, uma certeza. Ele não está aqui pensando: olha, é possível, é provável, quem sabe. Não, uma certeza, vai acontecer. Ele estava seguro daquilo. Segurança na voz do Senhor, naquilo que Deus fala. Ânimo, ele estava animado e ele quer motivar as pessoas do navio, a despeito de todo o perigo que enfrentavam. Ele estava querendo ali que aquelas pessoas tivessem um bom ânimo. Querido, me chama muita atenção a convicção de Paulo. A convicção quando ele fala: eu confio, o que Deus falou vai acontecer, o que Ele me disse vai acontecer. No tempo atual, sobretudo, nós precisamos ter convicção do que Deus fala, do que Deus faz. Nós precisamos ter muita convicção. Convicção é uma fé acrescentada de um ânimo animador realmente, de um ânimo envolvente, melhor dizendo. Nós precisamos deixar o ânimo nos envolver. Nós precisamos deixar que a convicção da ação de Deus esteja em nossa alma. E quando nós estamos convictos da vitória, nós rompemos em fé,
o navio não afunda, a tempestade pode até não passar, mas nós chegamos do outro lado. Nós vamos romper e chegar do outro lado. Mas nós só vamos fazer isso se tivermos convicção. Nós não podemos viver de outra maneira. Ungidos e ungidas de Deus precisam ter convicção. Convicção de tudo que Deus faz. Convicção de tudo que Deus é para nós. Nós precisamos estar convictos. Se nós tivermos essa convicção, Deus vai operar poderosamente. Deus vai agir por nós. Deus vai manifestar todo o seu amor e poder. Deus vai manifestar a sua graça maravilhosa. E o Senhor trará vitória a todos nós. Nós vamos chegar lá na ilha que está à frente. E nós vamos chegar com segurança. Mas nós precisamos estar convictos da bênção que o Senhor nos prometeu. Rompa em fé com convicção. Não fica pensando em perder. Não pensa que você vai morrer. Não fica pensando que você vai para o hospital sendo entubado. Não fica pensando que a morte está chegando. Pensa que a vida está com você. E que a vitória é certa. Manifesta isso para todo mundo. Tenha convicção da tua bênção, me canta Zaia. Tenha convicção daquilo que o Senhor fez e faz. E Ele está prestes a fazer. Tenha convicção. E o Senhor agirá na tua vida. E a bênção vai chegar, tenha convicção. Enquanto o pastor Reginaldo está vindo à frente com o pessoal do louvor, eu quero concluir esta mensagem. Concluir dizendo: eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo, e todos foram salvos, irmão. 276 pessoas vão chegar do outro lado, vão ser salvas. Vão ser remidas. Rompa em fé com autoridade, com fé, com testemunho, com convicção. Rompa em fé. Está tudo difícil? Não perca o ânimo. Acredita que você pode mais. Rompa em fé, tenha vitória.